Tá bom, depois a gente corta. Fica tranquilo. Hello! Seja muito bem-vindo a mais um podcast na SalaCast. E antes de mais nada, e antes de começar a gravação, eu vou fazer aquele pedido que eu aprendi nas redes sociais a fazer pedido, né? Pedir. Eu vou pedir você com muito carinho que você compartilhe esse vídeo. E hoje a gente vai falar de algo que poucas pessoas gostam de falar. Até fala, mas não vive. Então, mediante isso, compartilhe com seus inimigos. Porque a gente vai falar de perdão. E começar o processo de perdão é compartilhar com seus inimigos, com seus amigos, mas eu queria que você focasse. Às vezes ele nem sabe que você é o inimigo, ou ele é seu inimigo, alguma coisa que ele falou que te machucou e te diminuiu de alguma forma. Compartilhe com essas pessoas. E também, clica no link, compartilhe nos grupos sociais. Redes sociais, né? Grupos sociais, redes sociais. Mas seja muito bem-vindo. A intenção aqui da SalaCast é fazer você crescer, desenvolver e ter alta performance na sua vida, ok? Estou aqui com o Dr. Rodolfo Ferraz. Doutor, perdão, muito obrigado pelo carinho, meu irmãozão. Satisfação. Quero honrar também o Deide, Isso aí. que me encaminhou, falou de você, falou muito bem de você, que também é um querido, que teve aqui na SalaCast, foi num estúdio diferente. Sim. Ele gerou um valor na minha vida que ele não tem ideia. Que bacana. Eu tava boca fechada porque falaram que eu tinha que calar minha boca. E eu achei que foi necessário aquele período também, mas agora eu abri a boca de novo. Mas só para proclamar aquilo que tem que ser dito, que a gente sabe que é a própria palavra nela mesma, é a verdade. Fantástico, Cândido. O princípio da honra é muito poderoso. Eu honro a vida do Deide, eu honro a sua vida pela oportunidade, pessoal, de estar aqui hoje para falar desse poder que todo mundo carrega, mas nem todo mundo usa. E hoje eu estou aqui na missão, no meu propósito, para falar para todos vocês. É um prazer muito grande. O Deide, ele é um irmão novo. E para você ter uma ideia, eu não o conheço pessoalmente, foi tudo através de conexão. lindo. Nós estamos agora, no dia 21, nós vamos participar de um evento, que eu sou palestrante e ele também. E tudo é fruto, né? Parece ser clichê, mas Deus, ele une realmente propósitos, né? Não pessoas apenas. Sim. E se hoje eu estou Ele usa aqui, pessoas, né? usa pessoas. Se hoje eu estou aqui, foi através de pessoas direcionadas pelo mover, pelo agir e pelo querer do Criador. Amém. Meu irmão, e você tá falando de... Vai falar e nós vamos falar. E a gente falamos ali no offline ali. A queridinha Mônica falou de alguma coisa de perdão. E eu vi um pouquinho do teus stories, vi um pouquinho, acompanhei. Gratidão. E eu vi ali que não é tão simples assim. Não é como as pessoas estão falando sobre perdão. Ah, perdão é só perdoar e pronto. Ah, perdão. E tá muito daquilo que perdão não é um sentimento, é uma decisão. Mas baseada em que essa decisão? Como é que essa decisão é feita? Porque é o que eu mais vejo. É revelado que perdão não é um sentimento, é uma atitude. Mas como é feita essa atitude? Como mover dessa atitude? Isso é a chave mais poderosa que existe. Eu falo que o perdão, ele é o antídoto para a humanidade. Paulo já dizia que o amor é o único caminho. Sempre falo que tem o Rodolfo para discordar de Paulo. Mas o amor, ele tem que estar de mãos dadas com o perdão e com a gratidão. Eu posso amar o Cândido. Se eu tiver ódio de alguém, eu não estou amando na plenitude. E Deus, ele nos ensina todos os dias que o perdão, ele é uma coisa vital para todos nós. Hoje, realmente, está sendo banalizado demais em relação ao perdão. Porque as pessoas sabem que não é só sentir, é um agir, é um decidir, é um querer, é um determinar. Mas como fazer isso? Pessoas, elas entendem sobre o perdão, escutam sobre o perdão, principalmente em um âmbito religioso, da religiosidade. Fato. E eu falo que a religiosidade é uma coisa que está alienando as pessoas. Nada contra religião, mas a religiosidade. Por quê? Porque se eu vivo só a religiosidade, eu carrego o perdão como um peso, como um fardo, como um sacrifício. E o perdão não pode ser um sacrifício. O perdão, ele tem que surgir de modo natural. Porque nós somos naturais, não artificiais.
E o que a gente tem que entender muito bem em relação ao perdão é o seguinte: quem que é o grande beneficiado? Quem que vai carregar o peso, a dor, o sofrimento? Quem me feriu ou eu que estou permitindo ser ferido todos os dias por algo que aconteceu há 20, 30, 40 anos da minha vida? Eu sempre falo, Ângelo, que perdão, uma analogia, é como se fosse um celular. Imagine você se eu tenho esse aparelho, eu chego para você e eu falo, Cândido, toma, é seu, é a capacidade de perdoar. Você vai ficar lisonjeado, vai falar muito obrigado, Rodolfo. Está falando isso sobre o perdão na minha vida. Mas aí você vai chegar na sua casa, vai abrir esse aparelho, mas vai perceber que existe uma frase. Digite o código. Você está com uma bomba na mão, mas não sabe como desarmar. O perdão é isso. O perdão, ele é falado por todo mundo. Mas cadê o código? Cadê a chave de acesso? Como usar isso? E as pessoas sofrem. Por quê? Porque elas estão próximas, mas ao mesmo tempo distantes do perdão. Eu posso estar próximo desse celular, mas se eu não souber como desbloqueá-lo, ele não vai ter funcionalidade nenhuma na minha vida. E o intuito realmente é o quê? Mostrar para as pessoas que o perdão ele começa com o reconhecimento do benefício que ele pode gerar na minha vida e na sua vida. Ele não pode ser mais um fardo, ele tem que ser simplesmente eu reconheço que ele é importante na minha vida. Tanto um benefício físico, emocional, almático e espiritual. Para você ter essa clareza... Falou 3 pontos, né? 3 pontos. O perdão ele não pode ser só espiritual. Ele tem que ser emocional. Por quê? Quantas pessoas elas estão na igreja, elas têm contato com o Criador, que aí nesse caso nós vamos falar que é uma interação, porque quando você libera o perdão, você deixa de ter só uma interação, você vai ter uma intimidade com Deus, porque você vai estar replicando aquilo que Ele nos ensinou na cruz. Então não é muito fácil realmente. O perdão ele começa com reconhecer do benefício, mas de uma forma ou de outra eu tenho que, além da razão, trazer uma emoção para o evento e permitir realmente a conexão, a entrega do meu espírito com o Espírito Santo de Deus. Senão o perdão ele não é pleno, ele não é completo, ele não é genuíno. Quantas pessoas você percebe que falam, eu já perdoei fulano, ele não me deve mais nada. Isso é muito comum, é aquele perdão situacional. Imagine você, se você é uma pessoa que de uma forma ou de outra me feriu, fez mal na minha vida, mas você chega numa condição quase no leito de morte, chega, Rodolfo, eu tô aqui para te pedir perdão por todo o mal que você fez na minha vida. Você me perdoa? Alguém vai falar nesse momento? Vai todo mundo não vai solidariedade. Não vai falar não. Espera aí. Esse eu te perdoo, ele veio do coração ou ele veio simplesmente para confortar seu coração? É o situacional. E aí a pessoa ela vive numa prisão e não percebe. Situacional. Pela situação. Mediante a situação. Mediante a situação. Perdão situacional. Olha, fulano tá passando mal, tá morrendo, falou para te chamar e ele quer falar tudo o que ele fez. Sim, aquela pessoa ao receber o meu pedido de perdão, ela vai ter uma paz. Sim. Eu permaneço muitas vezes na prisão, tendo a chave perto, mas eu não sei girar o fechador. O que acontece? Eu sempre dou um exemplo que o perdão, pessoal, é como se fosse uma cebola aberta. Cebola aberta é o símbolo que mais retrata o perdão. Mas de que forma? Quando você pega uma cebola aberta, vai perceber que tem várias camadas, várias linhas, né? Muitas vezes a pessoa fala que perdoou, que já perdoou, que está tudo bem, mas ela tirou uma camada dessa cebola. Top. Isso é o 70 vezes 7. As pessoas olham em Mateus, Pedro chega para Jesus, Senhor, se alguém me fizer mal, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Mas tá, isso é o celular, mas como usar o 70 vezes 7? É uma coisa simbólica, que é infinito o perdão. Por quê? Porque na realidade, a cebola ela tem que ser tirada todas as camadas. Aí sim você vai poder perceber que é o perdão genuíno. Mas como saber que se você perdoou verdadeiramente alguém? É o que eu estava falando com a Mônica. O pessoal antigamente, quando eles
garimpeiros faziam pegar o ouro. Quando ele pegava um material lá na peneira, ele via algo reluzente, ele pingava um produto, se reagisse, era ouro. Era o teste químico do ouro. O perdão é o teste químico também. Muitas vezes as pessoas falam, eu já perdoei. Você quer realmente saber se perdoou alguém verdadeiramente? Você faz só isso. Fecha os olhos. Imagine essa pessoa ao seu lado. Ou essa pessoa está sentada na sua frente. Mas traga no presente a dor, a ferida, o sofrimento, a angústia, o abandono, o abuso que ela gerou no seu passado para o dia de hoje. A maioria das pessoas vai falar, não estou sentindo bem. Eu prefiro esquecer. Deixa para lá. O tempo cura. O tempo cura o quê? O tempo não cura. Não. O tempo piora. O tempo ele é cruel com relação ao perdão não liberado. E quando a pessoa ela perdoa, ela vai ter essa capacidade, essa blindagem que vem do Criador, dessa pessoa que gerou tanto dano na minha vida, hoje ela não significar. Posso entrar um pouquinho na questão do tempo? Porque é o que a gente ouve, é uma verdade. O tempo cura tudo. Isso daí já é uma falácia, isso aí já é mentira. Exato. E aí não tá doendo porque passou um tempo e você não lembra mais, mas quando lembra, volta a dor. É o ressentimento. É É ruminar o sentimento. Isso aí. Então a gente já jogou aqui por terra aqui esse papo de o tempo cura tudo, porque não cura, entendeu? E é porque você, ao decorrer do tempo, esse efeito, essa causa que aconteceu, ela aparentemente parece ficar distante, mas quando você catuca lá, nossa, e aí aqueles gatilhos. Total. E isso que você falou, Cândido, é uma coisa assim que faz todo sentido. Para vocês terem ideia, o impacto que o perdoar ou não perdoar ele gera no corpo físico, uma pesquisadora, Charlotte, ela recrutou voluntários no Hope College, nos Estados Unidos, e o que ela fez? O intuito era que essas pessoas recordassem de eventos desfavoráveis que viveram no passado, ressentimentos no passado. Esses pacientes, eles estavam monitorizados com aparelho de pressão, aparelho de monitorização cardíaca e instantâneo lá. E o que ela observou com isso? Ela observou que quando essas pessoas ruminavam esses sentimentos, traziam o passado para o presente através do ressentir, que é sentir novamente, tinha um impacto direto no aumento da pressão arterial. Olha para você ver como isso é poderoso. O batimento cardíaco ele acelera, o paciente ele tem um quadro de começa a suar, uma sudorese, e ele manifestava expressões faciais diferentes. O perdão, como a gente falou anteriormente, por muito tempo ele foi blindado na esfera religiosa, achando que o perdão ele só tem um benefício espiritual. Não, de forma alguma. O espiritual, sim, o espiritual está acima de todas as coisas. Mas se eu tiver só esse entendimento do espiritual, eu não vou conseguir dar o passo de fé para iniciar o processo do perdão. Você não vai tirar mais uma camada da cebola. Não vai tirar. Não vai tirar. E aí você vai ficar naquela situação de falar, eu não sei porquê. Eu já perdoei, tá tudo bem. E é impressionante isso. Você me fez recordar um caso que eu atendi no consultório. Eu atendi uma senhorinha de 85 anos. E essa paciente me procurou, estava tendo uns picos de pressão. E o que me chamou a atenção nela, Cândido, quando eu fui examiná-la, ela tinha uma ferida na perna direita. E eu sentindo forte no meu coração, não tem quando Deus toca, sim, né? É só quem vive isso, né? As pessoas acham que Deus fala no ouvido, mas Ele fala no nosso coração. Eu senti muito forte no meu coração em falar, pergunta qual que é a maior ferida. E naquele momento eu cheguei para ela e falei, minha senhora, qual que é a maior ferida que... Na mesma hora, Cândida falou assim, meu marido. Eu estava grávida, meu marido espancou, bateu. Doeu muito. E ao mesmo tempo, a mente, como uma forma de autoproteção, que isso é uma das funções do subconsciente, a autoproteção, ela chegou e falou assim, mas tá tudo bem, doutor Rodolfo, eu já perdoei ele já morreu, tá tudo bem. Eu simplesmente cheguei para ela e falei, senhora, se é ferida, dói.
sangra, tá vivo. Não seria cicatriz. É isso aí. E isso não doía, mas não ia doer na senhora. E naquele momento, eu expus isso para ela. E no meu consultório eu falei, vai passar por processo. Então, está disposta? E perdão é querer. Sim. É igual fé. Cada um eu não posso ter a fé para você. Você não pode ter a fé para mim. É individual. O perdão também é individual. Eu não posso perdoar por Cândido. É o Rodolfo que tem que perdoar. Ela falou, sim, doutor, eu quero. E naquele momento no consultório, a gente fez uma dinâmica, estava a filha do lado. Foi tão maravilhoso que aquela senhora começou a chorar, trazer de volta o passado, o presente, dentro de um consultório cardiológico. Chorando e colocando para fora, imaginando o marido na frente. As pessoas muitas vezes podem olhar isso e falar, Rodolfo, apareceu alguma coisa? Não, gente. Para aqueles que creem, os mortos estão mortos, vivos estão vivos. Mas não é o morto, mas é o que ela carregava a vida inteira dentro dela. Ela começou a expor, ela começou a chorar, gritar, como se ela tivesse tido a última oportunidade de falar com o marido o mal que ela fez. Ela liberou perdão naquela sala. Me recordo que eu levantei, ela chorando, eu comecei a chorar, abraçando ela. Agora sim, esse foi o perdão genuíno. Toda a cebola foi removida. Emociona porque é muito forte. Tem vivências diárias. Tão maravilhoso você ver. Qual é a sua especialidade? O cardiologista. É muito louco isso. Jesus Cristo. E eu acho que isso é só uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu sempre falo o seguinte, Cândido, que Deus é tão tremendo, ao mesmo tempo louco. Você vai falar, mas você está chamando Deus de louco? Eu falei, ele é o meu pai, eu tenho intimidade com o pai, e a forma que eu encaro isso, porque só ele faz de modo simples, improvável e impossível. E tudo o que acontece num consultório é uma coisa improvável. E ninguém espera ouvir de um cardiologista uma coisa que vai muito além do coração. Sim. Que leva realmente cura, que leva conforto, que acalma, que acalenta, que une realmente famílias. O pessoal estava esperando uma prescrição médica, uma receita. E aí você dá muito mais do que isso. Isso a gente chama aqui no digital de transbordo, né? Eu, por muito tempo, eu achava que eu transbordava. Por muito tempo. Esse final de ano agora eu completo 17 anos de formado. Eu achava que eu estava bem, que eu estava bem do jeito que eu fazia, da forma que eu agia. Só que eu não percebia que faltava sabedoria vertical. Sabedoria horizontal que eu recebi de livros ao longo de anos, 6 anos de medicina, mais 5 de residência, para um médico básico. Porque foi o jeito que a gente aprende, a forma que ensinaram na faculdade. E durante 15 anos da minha vida, eu achava que eu estava bem. Achava que eu iria além do jeito que eu me via, da forma que eu agia. Eu sabia que a verdadeira sabedoria vem dele. Quando eu permiti realmente, hoje eu falo que o que eu tenho adquirido de sabedoria nesses 2 anos, que realmente agora eu faço a verdadeira medicina do coração, eu posso falar que eu vou hoje para o meu consultório e deixou de ser trabalho. Deixou de ser trabalho. É prazeroso. É prazeroso e você percebe quando você pisa lá, você fala, sair daqui hoje com mais uma vida edificada. É para isso que eu fui chamado. E durante muito tempo mesmo, eu sempre fui de conversar, de acolher os pacientes. Isso é uma coisa que está dentro de mim. Mas eu achava que estava muito bom. Eu precisei realmente me ver pequeno para ele me fazer grande hoje, do jeito que eu sou. Só que as pessoas muitas vezes falam, mas como surgiu o perdão? Durante um tempo, eu recebi muita gozação. Colegas, pedradas. Mas eu tenho certeza que isso é uma forma de me gerar musculatura, de blindar, de me fazer avançar. Porque senão eu ia parar no primeiro obstáculo. Deus prepara a gente. As pessoas acham que Deus, quando Ele está te preparando, Ele vai te blindar sem você vai ter nada. E não é. Então Ele vai preparar e você pode ter certeza que a pedrada vai chegar. E dentro do que você está falando,
Deus não tá preparando nada para você, né? Sim. Ele tá preparando a gente para aquilo que ele já Exato. preparou. Já preparou. É só isso. E enquanto estão tacando pedra, e meu pai, um homem muito inteligente, ele fala assim, ó, fique preocupado quando ninguém tá te atacando. Verdade. Aí eu, mas como assim? Ele falou assim, meu pai nem cristão é, Sabedoria. por enquanto. E ele falava assim, tá muito, tô com um problema muito sério. Eu falei, qual, pai? Tá tudo muito quieto. Não tendo dificuldade na empresa, tá tudo indo, fluindo muito bem. O mundo ideal. O mundo ideal, então tem alguma coisa errada. E hoje eu entendo quando meu pai fala, eu fiquei uns 4 meses, 6 meses calado. Eu fiquei calado com certas opressões, me permiti, não sou vítima, Sim, tá? sim. Não tô me vitimizando, me permiti que acontecesse, mas o bom é ter amigos. Sim. E o Deide foi um amigo enviado de Deus que falou, ó, é isso, testificou e eu me posicionei, tô me posicionando. E é interessante, você falou lá atrás também, a gente procura montar um protocolo, mas graças a Deus, que não acontece como a gente quer. É verdade. Só depois a gente percebe que isso é bom, né? É verdade. Sempre vai para um lado muito além, Muito além. entende? Porque eu conversando contigo ali no off, né? Eu falei assim, poxa, eu tava tão bem com meu pai, ele foi tomar um posicionamento político. Eu não tenho problema com de falar nada. Lógico, tem coisa que eu não exposto na rede social, mas isso daqui, Sim. porque meu pai é um homem que eu amo, que eu honro, que é um cara, assim, extremamente inteligente. Se eu sou um cara trabalhador, no sentido natural que a gente botou hoje de trabalhador, porque já mostraram outras coisas, significar, mas eu sou um cara extremamente resiliente, foi meu pai que me ensinou. Se eu sou um cara que se alguém vir, como diz ali no Suítes, Homens de Terno, se botar uma pistola na cabeça, eu boto uma 12 na frente. Entendi. É o que você falou também. Só testificando ali o que você falou. Sim. Se algo tenta me derrubar, vai me derrubar, mas eu vou me levantar mais forte. E meu pai me deu esses atributos, entende? Meu pai me ensinou, ó, se vir pra cima, não abaixa a cabeça. Mas esse é o papel do arqueiro, né? Isso, puxar. É o arqueiro, ele pegou a flecha E meu pai, assim, isso aí. eu tava compartilhando hoje até com o Cris, quando a gente tava indo almoçar, que ele viu o network que eu tenho aqui, uma galera de boa influência, um expert. E eu me encontrei com ele, a gente bateu papo, ele, pô, tu tem um network bom, tu tá todo mundo de igualdade. Sim. Eu falei assim, que missão, esse foi meu pai. Eu não me prostro diante de ninguém. Já, lá no Rio, amizade com o prefeito, governador, seja quem for, coronel, eu tenho muitos amigos coronel de batalhões grandes e me recebem lá com o maior carinho, mas é por quê? Porque eu trato eles com amor, respeito e igualdade. Nunca, não me prostro diante de homem nenhum. E isso não quer dizer que eu sou arrogante e prepotente mediante a eles. Os que não entendem acham, né? Acham. Verdade. Eu trato eles com amor, com carinho, com respeito, igual quando eu tava conversando com o policial. Aí o policial, ué, mas você tá falando que não tem medo de mim? Eu falei, quem tem medo de você é bandido. Eu não sou bandido. Eu sou um homem de bem, eu tenho respeito. Eu admiro a corporação. Mas medo de vocês? Sim. Por que teria? Não pode ter medo. E você não tem. O policial entendeu minha colocação e falou, faz sentido. Você gerou uma reflexão nele. É isso aí. E o que você fala, tá falando a questão de resiliência, de alguém, a galera, teus colegas te atacar e tudo mais. Isso é vitamina pra gente. Vitamina. É assim que você considera? É um renovo. Eu confesso, Cândido, que no início eu ia pro meu consultório e daqui um pouquinho eu posso contar como foi essa metanoia mesmo, essa virada de chave na minha vida. E eu ainda resistia a vontade de Deus, o querer de Deus. E parece que é como se eu levasse um murro na boca do estômago todas as vezes que eu estava fazendo a medicina tradicional. E não aquela que ele me chamou muito antes da minha criação, antes que eu saísse do ventre da minha mãe, como diz em Jeremias 1:5. E hoje não. Hoje
Parece que falta algo quando eu não coloco isso no consultório mais. Não tem como, eu não consigo fazer essa distinção mais, é impossível. Então, hoje as pessoas me procuram já sabendo a minha maneira. Quem era paciente do Dr. Rodolfo antes, agora fala, mas tá uma coisa de outro mundo, parece outra pessoa. Você vê como que Deus, com um barro velho, ele fez um vaso novo. Eu não deixei de ser o Rodolfo, mas eu deixei de fazer aquilo que eu achava que era o certo, a minha vontade. É aquilo que você falou muito bem. Eu simplesmente agora estou sendo eu. Estou sendo eu. E isso é muito natural, Autêntico. autêntico, autêntico. E como é bom, cara. Como é bom. É leve, né? É leve, sabe? Porque eu sempre falo, Cândido, todas as vezes que eu piso naquele consultório e que eu falo do poder do perdão para alguém, eu volto pra minha casa curado. O que cura você Que também. cura, que cura. A gente acha que não, mas por mais de evolução, por mais de conhecimento, de autoconhecimento, todos nós temos aquelas feridas, os bloqueios, as crenças limitantes. Imagine você vendo uma pessoa expondo a vulnerabilidade dela, você toca, é um canal para ajudar ela, automaticamente isso reverbera e você toma uma pancada e você sai de lá curado também. Então eu falo que é uma coisa que vai sempre retroalimentando. Quanto mais eu falo, mais ele dá. Quanto mais eu falo, mais ele me cura. É muito louco isso, é muito louco. Que Eu gostoso. choro junto com o paciente. Eu abraço o paciente. Porque isso é o papel. Quantas pessoas entram e sentam naquela cadeira que não precisam de medicamento nenhum, remédio nenhum. Ela precisa simplesmente de outra pessoa que se disponibiliza de ouvir o que ela tem para falar. E simplesmente de enxugar a lágrima dela. E é o papel de todos nós. Eu falo que não é ser médico, é ser imagem e semelhança do Criador. Isso você pode ser, ele pode ser, quem está em casa vendo pode ser, porque isso já está declarado para todos nós, só que as pessoas não querem ter o acesso, não quer pegar o acesso. Quando eu percebi isso, minha vida mudou. Se perguntasse, mas Rodolfo, você imaginava nos seus melhores sonhos em estar sentado hoje aqui fazendo um podcast? Você falar, pode o quê? Eu sou médico, cara. Eu sou médico. Sou médico. Não que não tenha que acompanhar a evolução, mas eu nunca ia falar assim, você vai fazer algum treinamento que não tem nada a ver com a área cardiológica? Não. Eu criticava quem colocava, quem se expõe em rede social. Eu precisei pedir perdão publicamente. Eu fiz isso. Por quê? Porque aquilo que estava me travando era aquilo que Deus tinha colocado para mim para explodir na vida de outras pessoas. Não eu, mas simplesmente ser uma faísca mesmo, ser só um empurrãozinho. O carro é você, meu amigo, mas muitas vezes seu carro não está pegando sozinho. Eu vou só te empurrar o seu carro. Mas depois quem vai conduzir, quem vai acelerar, quem vai frear, a direção é sua. A estrada ele mostra, mas é você que sabe onde você vai virar. Eu sou só aquela pessoa que parou na rua e falou assim, ó, é o que você é o que todos nós Vamos dar somos. um tranco aí, Vamos como dar um chama, tranco, né? acabou. Porque um dia eu precisei de tomar um tranco. E isso foi bom na minha vida, como você também precisou de Sim. tomar um tranco. Um não, eu tive vários. Vários. No meu caso foi vários. Mas é sim, mas é verdade. Mas esses trancos é que faz a gente realmente falar Sim. assim, valeu a pena. Valeu a pena. E eu honro muito os mentores. As pessoas muitas vezes acham que não, mas eu honro todos os mentores que passam na minha vida. O mentor ele tem a capacidade de encurtar o caminho na sua vida. Ele já viveu muitas coisas que você não viveu e você pega atalhos. Ele pode simplesmente, você chora não com a dor que você está vivendo, mas com a dor que ele viveu e fica muito mais fácil para recebendo isso. Eu honro muito. Esse processo na minha vida, ele não aconteceu por acaso. Foi uma coisa muito louca. Se você contasse para mim, eu ia falar, não, não é verdade. Isso não aconteceu. No Pode início da compartilhar? pandemia. Ah, vai Vamos compartilhar. lá. Vou beber uma água que tá te secando, né? No início da pandemia. Aquela incerteza, aquela dúvida, o que é que nós vamos fazer? Todo mundo em casa, inclusive eu, sem saber, né? Quando voltar, como atender, como lidar com o coronavírus, porque
uma forma ou de outra, a gente expõe muito. E não só nos expõe, mas família. Então, aquela incerteza, será que eu vou para o consultório? Não vou? Eu já não trabalhava em UTI por uma escolha e também por uma questão que eu tive que perdoar o meu pai, que daqui a pouco nós vamos falar. E eu estava fazendo aquilo que ele fez na vida dele, replicando o padrão. Eu trabalhava na UTI 24 horas e eu não estava tendo tempo para os meus filhos, fazendo aquilo que ele, de uma forma ou de outra, aprendeu com o pai dele, com meu avô, Sim, né? sim. E eu já não estava trabalhando em UTI, mas eu estava no consultório. Eu me recordo que o meu irmão, ele estava acompanhando, na época, o Pablo, e ele me mandava uns vídeos, por dar 4, 9, aquelas coisas. E eu chegava, falava, você tá ficando doido? Que maluquice é essa, cara? Para com isso. Eu lembro um dia, março de 2020, eu vi um vídeo no YouTube, ele meu irmão insistindo, foi muito usado por Deus, e falei, eu vou assistir. Estava em casa, Deus preparou tudo. Boa. Naquele dia, Cândido, eu liberei o perdão pro meu pai, me desbloqueei um dos processos. Porque a vida inteira, pessoal, como muitos devem ouvir, meu pai falava assim, meu filho, a maior herança que eu posso te dar é o estudo. Muitos vão ouvir falar, nossa, mas é o estudo mesmo, Rodolfo, isso é maravilhoso. Eu honro meu pai, eu devo a ele muitas vezes também, o fato também, ele foi um fator determinante de eu estar aqui, de estar hoje como médico. Mas naquele dia, estava num quarto, eu peguei uma blusa que eu estava usando, essa blusa, eu fiz isso daqui, ó. Eu rasguei essa blusa e dei um grito, eu falei, eu não aceito mais isso. O estudo não pode ser a maior herança. Eu quero sabedoria, Senhor. Nossa. Cara, foi quando começou tudo. Eu gritei na minha casa, minha esposa, com meus filhos, pai, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem, tudo bem. Eu comecei a entrar na mentoria que ele fez. Chamava F10K. Foi a primeira mentoria que o Pablo fez. Eu trabalhava na plataforma nesse período. Exatamente. De O repente primeiro até te lançamento. atendi, não sei. Isso aí. E o intuito era reunir 10 mil famílias para Isso aí. transbordar na vida das pessoas. Eu entrei num processo de autoconhecimento nas 12 áreas, intimidade com Deus. Bíblias lá em casa ficavam espalhadas de enfeite, de ornamentos, uma aberta com mais poeira do que tudo. E Deus ele começou a me mostrar o caminho, a direção. E eu me recordo um dia, eu estava na área de churrasqueira da minha casa, fazendo um módulo de uma mentoria chamada Deixe o Rio Fluir. Let the River Flow. Aquele dia eu deixei. Senti uma coisa que eu nunca senti antes. Senti Deus tocar no coração do cardiologista. Uma voz muito forte. Deus, quando fala aquela voz de trovão. Você tem que escrever um livro. Naquele momento eu não entendi. Eu falei, questionei, não, isso deve ser para mim, não. Mais uma vez, Deus tocando forte no meu. Você tem que escrever um livro. Título agora, anota. Eu tava com papel e caneta na mão e ver esse nome. Deus. Vou pegar o livro. Quer pegar o livro ali? Não vou ficar na frente da câmera, da sua câmera aqui. Traz o livro aqui. Pode trazer tudo. Veio esse nome. Deus. Aqui de jaleco branco. Mas eu não me contentei. Eu não me conformei. Vou abrir aqui porque você já falou que é meu. Vou botar Para aqui. ser entregue. E naquele momento, Cândido, eu anotei esse nome. Deus agindo de jaleco branco. Mas eu não fiquei satisfeito, meu amigo. Eu questionei a Deus. Senhor, eu sou cardiologista. Eu vou falar sobre pressão, diabetes, colesterol, infarto. É o que eu sei fazer. E Deus, naquele momento, falando, foi para isso que eu te escolhi. Não pode ser da sua maneira mais. Tem que ser do meu jeito. Vou te dar a visão e a provisão. Forte. E, cara, eu entendi. Se você pega esse livro,
Não tem o dedo do Rodolfo. Ah, eu tô agoniado pra ver aqui o... Quando eu falo não tem o dedo do Rodolfo, é o seguinte. O maior canal da graça do Espírito Santo é o exercício diário de perdão. Putz. Ele gera cura, traz libertação e não tem limites. Através de uma palavra tão pequena e simples, pessoas estão sendo curadas, vidas transformadas e famílias restauradas. E aí vem aqui o versículo aqui. Sede amáveis uns para com outros, compassivos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Efésios 4:32. O suportar uns aos outros que é difícil, né, É irmão? verdade. Mas isso daí é uma ordenança do Senhor, então vamos fazer. Tem que ser firme e forte. Senhor da É glória, muito porque louco, é cara. muito difícil, É. mas vou te falar, é possível, É assim. é possível. Nada é impossível. Nada. Nada é impossível. Desde esse dia, meu irmão, Deus foi me dando cada dia, né? Mostrando o caminho, o passo a passo. Ele não me mostrou o destino final. Se eu soubesse o destino final, muitas vezes eu ia parar no meio. Eu me imagino todos os dias, desde quando surgiu isso, no alto de uma montanha. E Deus, assim, tocando no meu coração, falando, fecha os olhos. Agora você pula. Eu não peço asas para... Eu não tenho garantia nenhuma lá embaixo. Mas eu tenho certeza que todos os dias Ele me mantém. Todos os dias eu me salto dessa montanha no consultório. Eu não sei quem vai entrar. Eu não sei como vai ser a sua receptividade diante do que eu vou falar. Nesses 2 anos, eu atendi mais de 7.000 pacientes que tiveram vidas pelo poder do perdão. Caramba. É muito. Uma pessoa levantou da minha sala. Uma. Eu não vim aqui. O marido dela estava do lado. Falou, perdão, desculpa. Certo. Não tenho tempo. Qual o dinheiro? Vai ter certeza que cada um tem um tempo. Sim. E não é o tempo dela. Tá tudo certo. Eu não posso. A minha obrigação hoje é levar. Eu não quero saber o que você vai fazer. Sim. Eu distribuo a semente. Se você vai plantar ou não, isso é responsabilidade sua. Se eu sou terra fértil, lógico, já é isso, comigo. É isso. E todos os dias são novas experiências, novas pessoas, muitas vezes com histórias semelhantes, ou histórias muito parecidas, mas cada um é único. Por isso que quando você começa a entender realmente o que as pessoas passam, você para de colocar as pessoas em potes como mantimento. O pote o pote da depressão, o pote do transtorno de pânico, do transtorno bipolar, o pote da... Se o pote ele é único, tratamento para todo mundo que está no pote é único. Você é único. Você não é raro. Você é único. Se você é único para Sim. não posso. Para você é aquilo que eu passo. Não é um produto de vitrine. Não é um produto e não é em série, não é produção. Nós não somos produção em série. Cada um tem uma identidade, a identidade é única. E assim, o tratamento ele tem que ser individualizado. Então hoje eu percebo que eu era um dos médicos que mais passavam antidepressivo na cidade do interior do Espírito Santo, natural de Belo Horizonte, mas resido no interior do Espírito Santo, cidade de São Mateus, e que tem 130 mil habitantes. Nossa. É cidade pequena. Lá no Rio tem condomínio que tem essa quantidade. Tem mais do que isso aí. É uma cidade, é verdade. Eu falo que eu tenho uma qualidade de vida que eu tenho hoje a facilidade de almoçar em casa, buscar filhos. Isso é muito bom, tem um lado muito bom. Lógico que você está nesse local faz bem. Né? E é maravilhoso que você começa a ver as pessoas e os pacientes, eles começam a... Olha, desde o dia que eu fui lá, aquele bate-papo, a vida mudou. O feedback, né? Cara, quando você recebe isso, aonde isso está chegando, que rumo isso está chegando.
Não tem preço. Eu era, como eu falei anteriormente, dos que mais passavam antidepressivo, ansiolítico, porque as pessoas que têm esses transtornos de ansiedade, elas manifestam alterações no físico, na forma de palpitação, arritmia, o coração dispara, a pressão sobe, o batimento cardíaco eleva, sente uma bola no pescoço, ela vai procurar o cardiologista. Ela está com dor no peito. Quando você faz os exames, descarta tudo isso, você simplesmente fala: seu Cândido, tem nada não físico, tá? É uma ansiedade. E toma um remedinho que você vai ficar ótimo, você vai ficar bem. Automaticamente, pela autoridade que o jaleco branco dá, quando eu falo que não é nada, mas é uma ansiedade que você vai tomar um remédio e você vai ficar bem, eu já estou colocando no subconsciente daquele paciente, ele vai depender do medicamento para ter o bem-estar. E não é assim. Ele vai tomar posse de doença e de remédio. Hoje o meu papel Nossa, é mesmo. ele vai tomar posse. Ele vai tomar posse. Quantas pessoas você conhece que falam a minha ansiedade, a minha depressão, a minha pressão alta, o meu diabetes? Então, só para dar um ensino pra galera. Para de falar que é minha ansiedade. Meu problema. Não é Isso. nada seu, Nada não. seu. Você não nasceu com isso? Eu, hein? Minha ansiedade, minhas angústias. Isso. Minha fibromialgia, eu escuto isso direto. Eu lembro, eu acho que o rapaz falou comigo que eu tinha que curar alguma coisa. Não, você tem que tratar isso. Eu falei, não tem que tratar nada. Eu, como não? Eu falei, não é meu? Está na sua cabeça. Você falou, me lembrou bem que foi num churrasco aqui, num condomínio que o cara veio falando, não, você tem que tratar isso porque isso daí é seu, isso aqui. Não, né? Não é não. Não é. A gente pode Só que, pode deixar de... E ele entendeu. Eu falei, não, transitório. amigo, não é meu não, mano. Não é Isso aí. não. Fica em paz, eu tô tranquilo. Eu aparto isso daí, aparta de mim, Satanás. Sim. Incrível, né? E a força da palavra tem poder. Tem poder. O mundo foi feito através da Isso palavra, aí. né? E haja luz, né? A luz se fez. E assim foi. E assim se foi. E assim foi. Então, o que que acontece? As pessoas elas já entram no consultório profetizando, declarando não rios de águas vivas, mas esgoto de água suja. Quando você chega e depara com um paciente que fala, doutor, eu vim aqui porque a minha pressão nunca controla. Lógico que eu não falo dessa maneira, mas eu brinco, eu falo, não vou poder te ajudar. Mas por quê? Porque ela é sua e ela nunca controla. Quem é o Rodolfo para controlar, para tirar aquilo que é seu e que você não quer deixar de ficar? Então eu começo esse processo de tratamento dos pacientes, trazendo essa clareza de que nada, 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 nada é nosso. Nem o que é bom e nem o que é ruim. Porque tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Acredite você ou não. E a partir do momento que eu tomo posse de qualquer coisa, seja física, material ou de pessoa, eu sofro. Eu sofro pela posse e eu sofro também pela perda, que aí entra são os 3 P's do perdão, e a perda de um ente querido, ela tem que ser também perdoada. Caramba. Isso é fantástico. Eu atendo mães, pais que chegam no consultório, Cândido, e um relato chegam com sintomas físicos, às vezes palpitação, insônia, pressão elevada. Eu sempre gosto de fundo. Eu não consigo mais ser superficial. É aquilo que não vai ser fazer. mecânico. Não tem como, não tem como. Eu me recordo que uma mãe chegou para mim e falou assim, Rodolfo, tem 8 anos que eu perdi. E até hoje meu filho morreu num acidente. Até hoje as roupas estão, ninguém entra, guardadas. E 6 meses antes dele falecer, ele comprou uma moto. E essa moto, ela tá na sala da minha casa. 8 anos e meio, uma moto velha. Muitas pessoas vão chegar e falar assim, isso é loucura. Não é loucura. Tem explicação. Desde pequeno, você tem a Estela. Desde pequeno, essas crianças, nós, de forma geral, a gente já fala. Meu carrinho, boneca, minha bola. E a gente não percebe
que a gente está instalando na cabeça dos nossos filhos e na nossa cabeça foi instalado. E acha que está tudo bem. A gente vai crescendo, transfere a posse das coisas das pessoas. Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, minha esposa. Muitos vão questionar agora, mas é modo de falar. Forma de posse, ter aquela pessoa como sua, como propriedade, direito eterno. Se a mãe, ela acreditava que o filho era dela, mas existe um tempo para tudo nessa vida, Sim. que não é o tempo dela, não é o tempo de relógio, Cronos, mas o Kairos, que é o de Deus. Aquela mãe, de forma repentina, deixou de ter posse do filho. Entende? Ela não foi avisada. Ela não foi avisada que ela não teria mais o direito de chamar. E quando a gente perde um ente querido, a gente não sofre apenas pelo luto, como o luto de Jacó, de Sete. Não, o luto ele é variado. Só que a gente sofre 8 anos e meio, não pelo luto, mas por nunca mais poder chamar a posse. Se eu não posso ter mais o meu filho, tudo o que me traz a lembrança dele agora é de quem? Eu. Opa, moto. Quando a gente fala perdoar entes queridos, a partida, não é nada de estar morto, ouvir, morto, voltar. Não é nada disso, pessoal. Não é o que a pessoa fez, simbolizou em vida, mas o que a partida dela gerou na sua vida. A partir daquele momento. Eu sempre falo no consultório o seguinte: imagine que você, se você perdeu algum ente querido, você percebe que vocês escreveram um livro junto. Várias histórias. Sejam boas, várias ruins, não interessa. Mas quando essa pessoa se vai, eu foco apenas no dia que ela foi. E todas as vezes eu vou trazendo o dia que ela se foi para o dia de hoje, ressentindo, remoendo, ruminando. E é como se ele tivesse morrido. E a dor não para. Mas quando eu percebo que ao perdoar a partida dessa pessoa, eu não vou esquecer dessas páginas vividas com ele, e perdoar não é esquecer. Perdoar não é passar uma borracha, isso é amnésia. Perdoar é poder ter a capacidade de recordar sem sofrimento. A dor que a mãe viveu com a partida do filho, ela foi inevitável. Mas o sofrer durante 8 anos, quando ela tem a sabedoria e o conhecimento, e o que eu faço? Simplesmente mostro para essas mães, para os pais, eles não precisam mais ficar pegados à última. Mas e se der saudade, Rodrigo? Tem um livro que você viveu e isso está guardado dentro de você com uma história, ela com uma outra história. Isso é a história, o livro foi um. Eu mostro isso para as pessoas. E essa paciente, ouvindo atentamente, se ela foi para cá. Expliquei como liberar o perdão, o código de acesso, a senha de libertação. Essa paciente voltou pro... E foi impressionante. Chegou e falou: tratei a pressão ótima, não teve mais sintoma. Sempre falo que eu não posso ser insano em emocionar, espiritualizado, porque a consequência do filho eu tenho alerta. Eu não posso falar, não, isso é emocional, tem que perdoar, tem que perdoar. Tem que ver, porque isso é ter. Porque hoje, pessoas querem tudo. Falta de perdão, perdoa que vai melhorar tudo. Peraí, mas e a consequência que já foi gerada? Se uma pessoa, ao não perdoar, aumenta o parto, a vida inteira ela ficou carregando mágoa, se ela perdoar, não significa que a placa que está no coração dela, essa placa vai sumir. Acho que as pessoas têm que ter bom senso.
tudo tem que ter bom senso. Tudo. Tudo. Equilíbrio, né? Não adianta você ser extremista. E essa paciente, voltando para o consultório, ela chegou para mim e falou assim: "Ô, notícia pra... Eu pintei a casa, eu doei a roupa, e a moto eu tô dando. Nunca me senti." Caramba. E vou te falar, ela dar a moto pra filha foi desafiador, hein? Desafiador. Porque ela dá a moto pra qualquer outra pessoa nunca ver a moto? Exato. Desafiador. Uma coisa é o desapego, né? Sim. Foi desafiador demais. E você percebe várias histórias. Falo que e esses dias eu estava conversando com outro casal e contei essa história. Veio no meu coração, contei essa história. E o pai, né, o marido da mulher falou assim: "É a nossa história." Como? "É a nossa história." Eu falei: "Qual história?" "É essa que você falou agora, dessa mãe que tem 8 anos. Tem 15 anos que nós perdemos o único filho. Ele caiu numa ribanceira, tava ele e mais 2 amigos, só ele que morreu. Até hoje, minha esposa guarda roupa. Ele tem uma motinha que eu deixo no meu sítio." Como o senhor é doido. Naquele momento, mais uma vez, pessoas... Então é tão maravilhoso quando você percebe que você tem uma coisa que foi boa para você. Por que você não pode? Eu não marco tempo de relógio mais. Não existe tempo de relógio. Se tiver tempo de relógio, não vai ter o tempo dele. Então muitas vezes você pode falar: "Cara, mas aquele médico está demorando. Como é que demora a consulta dele?" Para quem está de fora não percebe. Mas depois para quem sai fala: "Não era consulta. Era algo muito..." Não era uma consulta de cardiologia, Física, né? cardiologia. Eu sempre falo o seguinte, que Deus, ele colocou o DR, a cardiologia, como uma forma de atrair, de magnetizar as pessoas para me procurar. Porque Sim. muitas vezes as pessoas não iriam lá para falar assim: "Ah, eu tenho que perdoar." Não, ninguém vai procurar. A pessoa muitas vezes ela vai ter o contato com o perdão através da cardiologia, através de uma palestra, através de livros, através da terapia, hipnoterapia. Eu sou hipnoterapeuta, estou, né? Mas o destino final é o mesmo. Eu posso andar naquele destino de moto, de carro, de bicicleta, a pé, de jegue, que são tudo isso. Medicina, terapia, palestra, livro, mas todos vão me levar para um único local. Ser veículo de promover a cura, além do coração, pelo poder do perdão. Mais nada. Rodolfo, sabe o que é mais incrível pra mim, fazendo essa entrevista com você? Eu não preciso, e todo mundo sabe, as pessoas mais íntimas sabem, eu não preciso bajular ninguém. E não faço isso. Como a gente falou, meu pai me ensinou. Sim. Mas honrar as pessoas, entendeu? Dar crédito ao crédito que elas têm. Sim. E o nível de sensibilidade que você tem, nossa, isso tá me deixando assim, não incomodado, mas feliz. Que bom, cara. Porque o nível de sensibilidade ao Espírito de Amém. Deus e falar do que você tá falando com tanto carinho, com Sim. tanto amor, entende? Isso é pra pouco, porque eu vejo um monte de gente aqui, senta aqui, honro todos eles que me vêm me prestigiar, falam muito bem. E acredito que eles já acreditam naquilo e estão vivendo muito bem o propósito deles e tudo mais, mas cada um com o seu grau, lógico, entendeu? sem dúvida. E o teu nível de sensibilidade, mediante aquilo que Deus te chamou, que você está mudando, transformando, eu creio que é muito mais a sua vida do que outras pessoas. Sem dúvida. Que eu, como mentor, eu aprendo muito mais com os mentorados do que qualquer outra coisa. Sim. Muitas das vezes eu dando mentoria, eu desliguei, acabei, fui lá e fui ligar pra alguém pra pedir perdão. É isso aí. Muito louco, né? O cara, uma vez, um dos grandes experts daqui, veio fazer mentoria comigo e a gente tá falando justamente disso. De perdão e perdão ao irmão dele. E eu só, pra mim não esquecer, como eu sou eu tenho um pouco TDAH, tenho TDAH. Tem não. Não, tenho não. Não é seu? Não é meu não. Mas é um desafio que eu tenho, que eu tô passando. E eu peguei e liguei pro meu irmão na hora. Olha, eu preciso falar com você amanhã. Que hoje, assim, meu irmão é muito atarefado. Se eu falar que é urgente, ele me entendia na hora. Mas como eu estava atendendo algumas pessoas,
Eu falei assim, eu preciso conversar contigo amanhã, separa a minha hora. E aí eu fui, liguei pra ele, falei com ele, depois eu falei assim, mano, essa acho que é a quarta, quinta pessoa que eu dou mentorada e eu aprendo com ela. Bacana. E eu ver uma pessoa tão sensível como você, entende? Fazer isso com tanto carinho, com tanto amor, com tanta propriedade. Porque eu só falo o seguinte, você só fala com propriedade se você vive, mano. É verdade. Não tem dúvida. Tem que ter experiência. Tem que ter Tem que ter experiência. experiência. Não tô adianta. desmerecendo Não, tem que ter ninguém, experiência, mas tem que ter. Quer ver o Tem cara que que ter. ensina bem o cara não fumar maconha, o que fumou? É isso aí. Tudo bem, você É. pode ensinar o cara a falar que maconha faz mal e tudo mais, Sim, beleza. sim. Mas Quem viveu, né? quem viveu, Não tem como. a propriedade que você E tem, o perdão é conhecimento. isso, né? É isso. Perdão é isso. Não adianta. Eu falo que eu sempre fui de uma família estruturada. Graças a Deus. Eu tenho 43 anos, meus pais têm 43 anos de casado. Caramba. Sou eu e meu irmão mais novo que tem 40 anos, 41. E se você me perguntasse há algum tempo, falasse assim, você precisa perdoar o seu. A gente vive muito bem, eles moram na mesma cidade, a gente tem o hábito do meu pai eu ir na casa deles, meu pai deitar a cabeça no meu colo, a gente faz Nossa, que carinho. lindo, mano. Então, se você me perguntasse, você tem que perdoar o seu pai, eu ia falar, mas que as pessoas elas não entendem, elas acham que perdoar é só quem faz mal. Eu falo que esse é o primeiro P do perdão. Perdão ele é dividido em 3 P's. Primeiro P é perdoar quem prejudicou. Através de um abuso, de uma traição, de uma agressão, de um abandono, de um estupro. Isso, se a pessoa de uma forma justa, ela te prejudicou ou prejudicou alguém que você tem muito carinho. Só que as pessoas acham que o perdão, na essência, é só isso. Mas não é. Meu pai não fez isso comigo. Então por que eu precisei perdoar meu pai? Entendendo? Porque na realidade, perdoar, o segundo P do perdão é perdoar quem poderia ter feito bem na sua vida e não foi capaz. Por falta de conhecimento, de sabedoria, por dar aquilo que ele recebeu, ou não passar aquilo que ele também não recebeu. E o meu pai, ele entra no segundo P do perdão. Porque quando eu era pequeno, o meu pai, ele trabalhava fora, porque desde os 9 anos ele tinha que ajudar o pai dele no mercado municipal em Belo Horizonte. E ele aprendeu isso, foi o jeito que ele aprendeu. E o sonho do meu avô era que todos os filhos formassem, e realmente os filhos são todos formados, minha família é quase na totalidade de engenheiro, eu sou o único médico da família, o único doido. E o meu pai, o que ele fazia? Aquilo que ele aprendeu. Ele trabalhava o dia inteiro, à noite ele chegava em casa, eu tenho lembrança que ficar na varanda com a minha mãe esperando ele, hoje eu falo com uma leveza. E ele voltava para a faculdade à noite, quando ele chegava eu estava dormindo. Então eu não tinha pai presente. Porque quando ele saía, eu estava dormindo, era um tempo curto de encontrar. Eu falo que, graças a Deus, isso foi um período muito curto, de 3, 4 anos, que depois a gente mudou para essa cidade do interior. Mas você percebe que isso gerou uma ferida naquela criança, que hoje é o adulto. Eu não fazia ideia que isso me afetava. Me afetava da seguinte forma. É claro que quando a gente guarda alguma coisa do Pai da Terra, eu vou ficar com treta com o Pai do Céu. Eu não vou ter uma intimidade tremenda com o Pai do Céu. Eu posso ter uma interação. Quando eu entendi, num processo que eu passei, antes de fazer uma formação em terapia, veio exatamente essa lembrança do pai não presente. Eu precisei recordar, relembrar, eu precisei chorar, eu precisei gritar, eu precisei estancar aquela ferida. Pai, você não me dá nada. Você não podia dar aquilo que você não tinha. É como se uma pessoa olhasse para um cadeirante e exigisse dele, porra, para um cego enxergue. Eu era essa pessoa. Como muitos são. Ai. Só que aquela pessoa não sabia que ela não podia andar. Sabia que podia enxergar. Porque foi o jeito que ele aprendeu. É uma repetição de padrão. E durante um tempo, eu fiquei fazendo isso que o meu pai fez na minha vida e não sabia. Eu trabalhava, dava plantão, eu não tinha um tempo muito de qualidade com os filhos. Eu me recordo que eu saía às vezes para dar um plantão, meus filhos, pai, não dá plantão não. Hoje eu me perdoei, eu não sabia o que eu estava fazendo. É o que fala em Oséias 4,6, meu povo padece, sofre, adoece por falta de
Mas a partir do momento que eu conheço a verdade, ela me libertou. Então eu tive que me auto-perdoar também por aquilo que eu não consegui ser na vida dos meus filhos. E ele também não tinha o hábito de falar eu te amo, porque ele nunca aprendeu. E isso é muito louco, porque minha mãe, ela fez o papel dos dois, porque ela aprendeu dos pais. Muitas vezes você pode estar em casa e falando, mas isso é de família, ninguém tem o hábito de perdoar. Não é de família. Não é de família. Não é da época. Por quê? Porque minha mãe era da época do meu pai, mas minha mãe recebeu. É um efeito dominó, cara. É uma Nossa, cascata. Cascata. É uma cascata destrutiva. Quantas pessoas estão morrendo porque nunca ouviram eu te amo? Quantas no mundo? O Brasil é campeão mundial de ansiedade. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida. Isso é muito grave. Então você para pensar. O meu pai não teve essa capacidade, mas minha mãe supriu. E quando eu casei, eu falo com os meus filhos que eu os amo. Só que a minha esposa, ela nunca tinha ouvido isso dos pais. Os pais demonstravam, mas não verbalizavam, falavam. Mas ela viu uma pessoa que chegou na vida dela, falava com o filho. Isso é bom, eu quero aprender. nossa. Eu lembro um dia que eu estava na casa dela, jantando, e o pai dela levantou. As filhas, papai quer falar. Papai nunca disse, mas eu amo você. Cara, com um chororô, eu falei, Deus é tão louco. Por quê? Ele teve que preparar um menino que não recebeu do pai, mas recebeu da mãe, soube passar para o filho, que a mulher aprendeu, para hoje ensinar o pai. Olha para você ver que louco. Você quebra uma cadeia. Você quebrou uma maldição. Simplesmente por uma pessoa que falou, chega, basta. Muitas vezes a vida que você está vivendo, você é o responsável. Você é a única peça do dominó que tem que sair dessa vida. Eu fui, você foi. Enquanto você falar, todo mundo é assim, ninguém abraça, ninguém beija, ninguém fala eu te amo, você está conformando com as coisas deste mundo. Não é pra gente conformar. Em Romanos 12:2 fala, não vos conformei. E é isso que eu coloco na vida das pessoas. E esse é o segundo P do perdão. Perdoar quem poderia ter feito bem. E o terceiro P é perdoar quem partiu das nossas vidas. Quando você entende esses 3 P's do perdão, muda. Muda. Porque você começa a ter clareza da importância em perdoar. E quem perdoar. E aí só falta o como. Mas se eu não entender o benefício que o perdão lhe gera no físico, reduzindo a incidência de pressão alta, de infarto, de AVC, a pessoa que perdoa, ela dorme mais. A pessoa que perdoa fortalece o sistema imunológico, tem um risco de não ter mais doença. A pessoa que perdoa, ela é uma pessoa que a parte gastrointestinal funciona melhor. Por que não usar? Explica por que não usar. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro a questão que tu falou do gastrointestinal. Nós sabemos que as mulheres são as mais ansiosas. Não estamos julgando, estamos falando de Sim. estatísticas. Nós também sabemos que a maioria dos problemas de mulheres de prisão de ventre e tudo mais Exato. são mulheres. Enfesada. Isso. Tem ligação? Total. Quando a gente entende que, além do cérebro, nós temos 2 cérebros, Sim. né? O intestino e o coração, Hum. sendo que o intestino, a maior produção de serotonina não é cerebral, mas intestinal. Uma pessoa que ela está com um hábito intestinal não funcionando fisiologicamente, enfesada é cheio de fezes. E a pessoa fica furiosa, fica nervosa, estopim. Vai ter um desequilíbrio total na parte hormonal desse paciente. Muitas vezes a paciente está usando um antidepressivo, mas não funciona. Por quê? Porque ela não regulou a parte intestinal. Caramba. Entendeu? Então você tem muitas coisas que quando você aprende o significado real da palavra perdão, não é um sentir mesmo. Eu estou sentindo que eu não devo perdoar. Você vai morrer. Eu falo que você vai ficar uma caveira. Você vai ficar uma caveira, igual aquela mulher que fica na janela esperando e não vai acontecer, cara. Perdoar é decisão. Tem que ter uma faca, aquelas facas antigamente de guinso, você lembra? É cortar, é corte abrupto. Perdão é isso. Tipo faca tramontina, aquela Acabou, que a gente Tramontina. vê. Tramontina. É um corte abrupto. Por quê? Não vai ter mais volta.
E é Ó, maravilhoso. meu querido, eu queria ficar mais, vou te Eu falar a também. verdade. Mas quando é que você vai embora? Eu vou embora na terça-feira de manhã. Então vamos ver se dá pra gente alinhar mais um As aí. pessoas precisam saber como, né? O como. Mas olha, eu agradeço a oportunidade. E não é pelo Rodolfo. Hoje eu tô aqui, não é por mim. Mas é por algo que tem muito, tá muito além do Rodolfo. Mas O é pela, livro, mas é pela obediência. pela obediência. O livro tem que ter um nome de alguém na Terra. É. Mas ele não me pertence. É o que eu falo aqui da SalaCast. Eu não sou o dono da SalaCast, sou o mordomo. Isso aí. É porque eu Você nem. desfruta. Eu desfruto e eu Isso. aprendi a desfrutar bem quando eu entendi que foi ele que estava me presenteando. Até um certo período, Rodolfo, eu estava sendo ingrato com o Senhor. Mas ele é tão misericordioso que ele nem levou em conta a minha besteirinha. Ele aceita de volta, né? Vem, teimoso. E assim, tremendo. é lindo, é um livro que eu quero ler. E pode ter certeza que antes de você viajar, eu já li esse livro. E ele retrata, só para finalizar, histórias de pacientes atendidos no consultório ao longo de 2020, histórias reais que tiveram vidas transformadas através do poder do perdão, testemunhos. Ele conta essa transição da minha vida, lógico, né, as etapas das pessoas que eu precisei perdoar, mas tem relatos de pessoas que disseram sim para o perdão e não mais para a mágoa, para o ressentimento, para a amargura, para o rancor. Ninguém esqueceu, mas todas estão tendo a oportunidade de viver a vida boa, perfeita e agradável. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Obrigado pela tua sensibilidade, mano. Amém. Deus me deu um dom de sentir Amém. as pessoas. Ontem eu tava falando que às vezes parece até uma maldição. Né? Não é nada. Mas agora Deus tem mostrado como ele é misericordioso, como eu penso besteira e falo besteira. Mas todos nós. E me entregou aqui eu tenho certeza que é um amigo, mano. Amém. Eu entendo que amigo a gente tem que ter relacionamento. Sim. Pra ser amigo, sim. Mas começamos bem. Amém. E eu sei que o final ainda é melhor. Não tenho dúvida disso. Obrigado pelo Agradeço carinho. a participação de todos também e excelente. Deixa aqui, fala aqui tuas redes sociais, suas considerações, pode deixar aí. Eu falo que o possível é responsabilidade nossa todos os dias. Você é peça fundamental de fazer o impossível se tornar possível todos os dias. Milagre, pessoal, ele é acessível para todos nós, mas nem todo mundo vai ter o milagre, porque muitos ficam esperando de braços cruzados. Se você quer ter uma transformação na sua vida, perdão, ele não vai atrás de você, mas é você que tem que ir atrás. Para quem realmente quiser consumir o conteúdo, adquirir mais esse conhecimento que hoje eu tenho o privilégio em derramar nas pessoas, o Instagram é o @Dr. Rodolfo DR Rodolfo Ferraz. Se você pesquisar Dr. Perdão, você vai me encontrar. E vai ser um prazer muito grande ter todos vocês lá. Se precisar, eu estou à disposição. Gratidão. Pessoal, sejam muito bem-vindos, obrigado. Isso, irmão, a gente tá encerrando, tá? Eu tô um pouquinho emocionado. Gente, compartilha esse vídeo, vocês viram como é precioso esse vídeo, vocês entenderam qual é a lição aqui, questão do perdão, que não se limita só às questões espirituais, mas também na física, no emocional, e a pessoa que vai ser mais beneficiada com o perdão é você. Você pode ter certeza, e na medida que você perdoa, você vai ser perdoado pelo Pai. Então, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, parentes, se inscreva. Isso daqui, a SalaCast, ela é um canal de crescimento para você. Não é um nicho muito difícil de crescer. Por quê? Porque não tem entretenimento, entende? Não tem aquela coisinha de fofoca, de comentário. Era para crescimento. Então, infelizmente, culturalmente, as pessoas não estão querendo muito isso. Mas é um processo e você pode ter certeza. Está fundamentado na rocha sólida, então é só aguardar. É isso. E eu tenho promessa acerca da SalaCast, porque a minha intenção é que atinge muitas pessoas. E tem transformado, tem pessoas sendo curadas, libertas, e essa é a intenção da SalaCast.
Então, meu amigo, com muito carinho, eu peço que você compartilhe, se inscreva. Sim. Se fizer sentido para você, se não fizer, compartilhe com alguém que vai servir para outra pessoa. Deus continue te abençoando ricamente. Amém. E croquete.